Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui com vocês para mais uma transmissão, para mais um momento de reflexão, de estudo, de aprendizado, onde temos o ensejo de refletir sobre as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que são tão importantes, tão essenciais para a nossa vida, sem as quais nós não podemos jamais ser felizes. Jamais nós podemos dizer que somos felizes se não tivermos em nós a grandeza do pensamento de nosso Senhor, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo bem entronizadas em nossos corações, bem presentes em nossas almas. Então é de fundamental importância que nós tenhamos as palavras de Jesus dentro de nós, bem centradas em nossos corações, porque é isso verdadeiramente que traz a felicidade. Vamos saudando os companheiros que vão chegando, desejando muita paz a todos, que possamos ter momentos aí breves de reflexão, de aprendizado, de alegria, de experiências, de troca de experiências, porque isso é o que verdadeiramente nos importa. Que essa paz, essa alegria, esse aprendizado esteja sempre conosco. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a paz se faça presente em nossos corações. Tá? Vamos saudando os companheiros. Bem-vindos mais uma vez para mais essa live do Grupo Espírita Missionários da Luz, para que fortaleçamos esse calor do Evangelho, essa presença sublime do Evangelho em nossas almas, fazendo-nos ser cada vez melhores e mais felizes. Ok? Então sejam todos muito bem-vindos mesmo, é uma alegria muito grande, muito especial nesses momentos fortalecermos esses laços de amor e de caridade entre nós. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Jesus e saúde emocional, que é algo muito importante e muito atual nesse período que estamos vivendo. E, como de praxe, nós vamos então ler uma página para logo em seguida fazer a nossa prece, para podermos dar início aí mais diretamente às nossas reflexões, ok? Então vamos ler uma página do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capacete da esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo. 1 aos Tessalonicenses. Aí diz Emmanuel: o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sob o ânimo dos aprendizes, por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes com a mesma expectativa do floricultor que conta com as revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não defina convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante.
Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Emmanuel. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe em mais este momento em que direcionamos o pensamento a Ti, fortalecendo-nos a alma, fortalecendo-nos os corações, para que o espírito cristão cada vez mais possa brilhar em nossos pensamentos, palavras e ações, assim iluminando a todos, encarnados e desencarnados, e transmitindo saúde física, espiritual, emocional a todos os corações da humanidade neste período. Se conosco, Senhor, inspira-nos e ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, alguns não estavam no princípio, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos para mais esse momento, mais essa live, mais essa reflexão a respeito das palavras de Jesus, tá? Estejam todos, recebam o nosso afeto, o carinho da presença, o desejo nosso sincero de perceber a presença de todos aqui para que juntos possamos crescer com Jesus, ok? Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito, como dissemos, das palavras de Nosso Senhor e o que ela quer ensinar sobre a saúde emocional, que é um tema tão atual, tão importante nesse momento. Como nós podemos cultivar a saúde emocional nesse período de pandemia? Que, na verdade, a saúde emocional é um desafio a ser cultivado durante todo o tempo, durante toda a vida, mas nesses momentos há uma exigência maior de nossa parte, pessoalmente, de todos nós, de cultivar essa saúde emocional, porque é os períodos de dificuldade são os períodos nos quais a fé nos chama mais à presença, aos testes, aos exames, às provas que a vida nos oferece e aonde nós crescemos mais. Nos momentos de dificuldade são os momentos que nós mais crescemos. Para isso, então, nós teremos a oportunidade de citar algumas palavras de Jesus que nos servirão de reflexão para essa saúde emocional e para esse fortalecimento que, na verdade, são para a vida inteira. Esse desafio de fortalecer o nosso lado emocional vale para toda a vida. Nenhum de nós conseguirá em um dia, em um mês ou em um ano ser uma pessoa perfeitamente plena no sentido emocional. Na verdade, é um desafio para toda a vida esse crescimento, mas nós podemos sim nos libertar de muitos dos nossos conflitos, muitas vezes mais rápido do que imaginamos, se colocarmos em prática determinados valores fielmente que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Essa realidade, portanto, é que tem que estar muito bem entronizada em nossos corações, fazendo valer a grandeza e a beleza do Evangelho, trazendo-nos a saúde física, espiritual, emocional, em todos os sentidos. Fala-se muito na saúde física, mas esquecemos muitas vezes dessa saúde emocional, que é tão importante, especialmente nos dias atuais. Em toda a história, nós vimos e vemos ainda hoje médicos, pensadores, psicólogos, estudiosos das mais diversas áreas trabalhando pela saúde humana, a saúde em todos os ângulos, em todos os aspectos. No entanto, nós vamos ver que todas as colocações, todos os ensinos, todas as propostas que são trazidas ou são aprimoradas, em verdade, elas são fruto de um aprofundamento daquilo que o Cristo nos deixou. Aquilo que Jesus nos deixou, em verdade, representa a grande verdade da humanidade. A grande verdade da humanidade, as grandes verdades que Jesus nos deixou, estão sendo aprofundadas. Quando hoje nós vemos historiadores, pesquisadores, cientistas da área da mente, já que nosso foco hoje é essa reflexão no campo emocional, cientistas da área da mente trabalhando esse lado emocional, nós vemos que eles estão nada mais, nada menos do que aprofundando o que Jesus nos deixou. Porque Jesus teve a preocupação de falar sobre tudo, sobre todas as verdades que nós precisamos ouvir. Ele não falou tudo para a humanidade, mas como disse Kardec, Jesus falou sobre tudo.
Ele não falou tudo, mas ele falou de tudo. Ele falou sobre tudo. Ou seja, Jesus falou sobre todas as coisas. E muitas delas ele lançou apenas a semente. Ele lançou apenas a proposta, lançou apenas aquela primeira migalha de reflexão para que o tempo pudesse desenvolver e nós fizéssemos então o nosso papel de transformação, o nosso papel de reflexão, o nosso papel de aprofundamento. A saúde emocional de um ser humano, ela parte exatamente dos sentimentos que nós cultivamos e dos pensamentos que cultivamos, porque afinal de contas, existe uma tríade na psicologia que diz que o pensamento gera o sentimento, que gera o comportamento. É uma tríade: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Ou seja, os nossos comportamentos, eles foram antecedidos por um sentimento que, por sua vez, foi antecedido por um pensamento nosso. Se quisermos, portanto, mudar o nosso comportamento em determinada área, preocupemos-nos primeiro em mudar o nosso pensamento sobre aquela área. Eu tenho que mudar a maneira como eu vejo a situação para posteriormente mudar a minha maneira de me comportar. De nada adianta eu querer mudar o comportamento se eu não mudo o que passa na minha casa mental, se eu não mudo o que passa na minha casa emocional. Então essa tríade de pensamento, sentimento e comportamento, ela é fundamental, é de suma importância para a boa vivência dos ensinamentos de Jesus, porque se tudo começa no pensamento, um pensamento saudável naturalmente vai gerar bons sentimentos, que vai gerar um bom comportamento. E era exatamente isso que o Cristo possuía e que ele procurava levar para os apóstolos. Esse sentimento pleno, esse comportamento pleno no sentido emocional, aquela paz perfeita, aquela tranquilidade perfeita, aquela emoção completamente bem equilibrada, que não possuía medo, que não possuía ansiedade, que não possuía sentimentos melancólicos ou depressivos, era pleno, que atravessava tranquilamente tanto o mar revolto como o mar calmo, ele atravessava com a mesma tranquilidade, tanto os dias de tempestade como os dias a tranquilidade estejam presentes cada vez mais em nossas vidas, para que essa paz interior seja uma paz inabalável. Claro que é muito difícil nos dias atuais, com as dificuldades, com as notícias ruins que recebemos diariamente, independente de pandemia, mas sempre atravessamos momentos. É natural, no nosso estágio evolutivo, que tenhamos altos e baixos, que tenhamos momentos em que estamos bem e outros nem tanto assim, porque afinal de contas somos seres humanos. Perfeito na Terra, somente Jesus o foi. Somente Jesus foi perfeito. O mais, todos temos esses altos e baixos. No entanto, mesmo na condição de espíritos imperfeitos e com esses altos e baixos que nos caracterizam, nós podemos sim ter uma saúde emocional boa, plena, de forma a não nos abalar com determinadas situações ou com determinadas notícias, com determinadas ocasiões que vivenciamos, de forma que mantenhamos a nossa alegria, a paz e o entusiasmo de viver. É impressionante como que Jesus, nas mais diversas situações, deu mostras da grandeza divina do seu espírito, atravessando mesmo momentos de turbulência. Por exemplo, nos momentos que antecederam a cruz, quando ele saiu dos apóstolos após a última ceia, e passado um tempo, então, ele foi para o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, também chamado Getsemane. Getsemane, esse termo Getsemane é exatamente porque tem a ver com as oliveiras, e ali era uma grande produção de azeite, e o azeite é produzido a partir das olivas, a partir das oliveiras, e havia o Monte das Oliveiras, e no sopé, na base do monte, havia o jardim, que era chamado de Jardim das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras, o sopé dele era o Jardim das Oliveiras ou o Jardim do Getsemane, exatamente por conta dessa região, dessa produção de azeite que havia. Portanto, todas as vezes que ouvimos falar Jardim das Oliveiras ou Jardim do Getsemane, é o mesmo local. Ali Jesus passou o período prévio, antes de ser preso e capturado, para poder ser mais tarde encaminhado à prisão e mais tarde encaminhado à cruz. No entanto, esse período, as narrações bíblicas evangélicas são brilhantes desse período, alguns apóstolos estavam com ele, mas um ponto interessante que nós podemos e devemos frisar é que Jesus, mesmo sabendo que seria crucificado, mesmo sabendo
que ele seria encaminhado à cruz, que ele seria preso, ele não perdeu em momento algum a sua. Esse que é um ponto interessante para a nossa reflexão. Como um homem que sabia que dali a alguns dias ou algumas semanas seria crucificado, seria preso e passaria as mais difíceis dores que se pode imaginar, porque a crucificação é uma das condenações mais dolorosas que a humanidade já viu, é a cruz, tanto que ela era imposta para os piores bandidos e criminosos. Até hoje muitos estudiosos se perguntam por que o Império Romano condenou Jesus à cruz. Porque a cruz era a condenação para os piores criminosos e Jesus não havia cometido crime algum. E ele foi condenado ao pior dos castigos sendo um inocente. Mas isso é assunto para outro dia, para outra reflexão. Mas então, Jesus, sabendo que passaria pelo momento da cruz, ele manteve o tempo todo a tranquilidade e a paz. Portanto, é uma reflexão que nós podemos e devemos fazer, como que nos momentos difíceis nós podemos e devemos manter a nossa tranquilidade. É um desafio, não é fácil, é difícil, mas é possível. É possível. E o Cristo nos deu mostras em inúmeras situações, inúmeros exemplos que ele vivenciou, que ele passou na terra. Por exemplo, uma passagem que me chama muito a atenção, quando ele saiu para pescar com os apóstolos. Quando Jesus estava no barco, numa das variadas vezes que ele estava no barco com os apóstolos, que saíram para a pescaria, eles então, em uma das ocasiões, Jesus estava dormindo. E os apóstolos, então, pescando, Jesus adormecido. De repente, o tempo começou a fechar. Jesus estava no barco com eles. O tempo fechou, ficou muito nublado. De repente, enegreceu, armou uma tempestade. Os ventos começaram a ficar mais agitados. O mar começou a ficar agitado. O barco começou a se movimentar com mais violência. E os discípulos ficaram com medo. Anúncio de tempestade, o tempo fechado, o mar agitado, o risco do barco virar, eles com medo e Jesus dormindo. E então eles começaram a ficar preocupados, mas o Senhor está dormindo, temos que chamá-lo para ele nos ajudar. E então acordaram ele preocupados, agitados. E Jesus olhou e disse: o que houve? Claro que ele sabia o que estava acontecendo, mas os discípulos disseram: Senhor, olha a natureza, estamos com medo que o barco vire, está tudo agitado, o Senhor estava dormindo, acordamos o Senhor para que possa nos ajudar. E Jesus olhou para eles e disse: por que temem, ó homens de pouca fé? Por que o temor, ó homens de pouca fé? Essa pergunta poderia soar muito bem para nós nos dias de hoje. Ó homens de pouca fé. E após pronunciar essa frase, Jesus então olhou para o céu e diz a tradição que ele teria aberto os braços, não sabemos se abriu ou não, mas tanto faz. Ele olhou para o céu e então a tempestade se acalmou, o tempo começou a abrir e o mar também se acalmou. Os discípulos se acalmaram, o tempo voltou à normalidade, Jesus se sentou e ali permaneceram em paz. E os discípulos então se perguntavam: quem é este homem que até mesmo o mar, o vento e a tempestade obedecem? Quem é este homem que a natureza obedece? Esse homem nós sabemos quem era. E o poder de Jesus era um poder tão brilhante que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira citando exemplos, enaltecendo. Não se preocupem, não ficaremos a noite inteira. Mas nós poderíamos ficar aqui o tempo todo enaltecendo e citando exemplos. Mas o ponto central que queríamos fazer aqui era a tranquilidade de Jesus nos momentos difíceis. É o que mais nos interessa hoje, porque é a saúde emocional. Poderíamos pegar essa passagem da tempestade acalmada que está no Evangelho de Mateus e que a Amélia Rodrigues faz uma reflexão muito bonita. Poderíamos destrinchar essa passagem de inúmeras maneiras, puxando inúmeros ensinamentos, mas o ponto que queríamos focar aqui é exatamente o ponto da tranquilidade de Jesus e da sua paz diante dos momentos difíceis. Esse é o ponto. Inúmeros ensinamentos poderíamos tirar dessa passagem. Seu poder, a sua atuação pessoal, o fato dele saber o que iria acontecer, a ação da natureza, tudo. Mas vamos focar nesse ponto. Como que uma criatura consegue manter tamanha tranquilidade, tamanha paz diante de um momento como esse, que é um momento de turbulência, que é um momento de dificuldade, que é um momento de agitação? Ora, esse
é o que nós, essa tempestade é o que nós estamos vivendo hoje. A tempestade é o barco que nós estamos hoje. A tempestade que estava se armando com o mar revolto é a pandemia que estamos vivendo. E qual é a postura que nós estamos tendo? É a postura dos discípulos que estavam agitados e nervosos? Ou era a postura de Jesus que estava tranquilo, adormecido e quando acordou, permaneceu tranquilo? É a reflexão que nós temos que fazer. E não devemos pensar, usar aquelas justificativas, mas eu não sou como Jesus, eu não sou como fulano de tal, eu não sou como Chico Xavier, eu não sou como Irmã Dulce. Não interessa as outras pessoas, importa cada um de nós nesse momento. E o Senhor, que é sempre conosco. Isso é que importa. Como desenvolver a minha paz diante dos momentos de turbulência? O grande passo é nos espiritualizarmos mais. E como fazer essa espiritualização? Através desses exercícios simples que nós aprendemos, através de reflexões as mais variadas. Por exemplo, um dos grandes exercícios é a oração, isso nós sabemos. Todos nós, os religiosos, todos nós cristãos, todos nós espíritas, que é a nossa religião, mas isso vale para todas as religiões, dedicamos-nos à oração. E a oração nos preenche de uma tranquilidade, de uma paz interior tão grande que nos faz permanecer em paz. Outro ponto de suma importância para a manutenção dessa paz é a meditação. A meditação é uma bênção tão grande, meus irmãos, que se nós tivéssemos a perfeita noção da preciosidade, do benefício magistral que a meditação nos fornece, nós nos dedicaríamos a ela integralmente, talvez horas do nosso dia, se nós tivéssemos essa perfeita noção. Jesus era um homem de meditação. Todos os grandes sábios, todos os grandes missionários e missionárias da humanidade eram pessoas de oração e de meditação. E qual a diferença? A oração é quando nós conversamos com Deus, nós falamos ao Senhor, nós dialogamos mentalmente com Ele. Nós entramos em contato com Deus através da exposição dos nossos pedidos, dos nossos agradecimentos. E a meditação? A meditação nada mais é do que o silêncio interior, que pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito através de uma música, pode ser feito com um simples silêncio, onde nos recolhemos para um canto, diminuímos a luz e permanecemos em silêncio. Pode ser feito com uma música que nos guie, com a famosa meditação guiada, aonde alguém narrando fatos, narrando algo de natureza, vai nos condicionando a mente para a tranquilidade. Isso faz com que nós nos acostumemos à tranquilidade. O corpo, a mente, o sentimento se acostumem a essa paz. Todos os grandes seres humanos da humanidade, em todos os tempos, homens e mulheres de todas as épocas, foram pessoas de oração e de meditação. Essa meditação, ela é fundamental, meus irmãos, porque faz com que a paz se estabeleça em nossas almas, faz com que a tranquilidade se fortaleça em nossas vidas, faz com que o amor esteja cada vez mais presente. E hoje, com a tecnologia, hoje com a internet, nós temos a possibilidade com a internet de ter acesso a todos esses conhecimentos. Por exemplo, quem hoje se der ao trabalho de entrar no YouTube e colocar lá meditação, haverá milhões de meditações que a pessoa possa fazer, inúmeras. As meditações as mais variadas. Há uma médica, uma psicóloga que eu gosto muito, que já faleceu, chamada Louise Hay, uma estudiosa americana que deu início aos livros de autoajuda nos Estados Unidos. Ela tem meditações maravilhosas, Louise Hay, doutora Louise Hay. E ela faz meditações guiadas, meditações para combater o medo, meditações para combater a ansiedade, meditações para combater o nervosismo, meditações para combater as preocupações. E ela vai guiando, a pessoa se concentra e acompanha o pensamento naquilo que ela diz. Citei ela, mas poderia citar aqui inúmeros outros, porque tudo se constrói na nossa casa mental. Então os meus conflitos, se eu tenho medo, raiva, ciúme, inveja, ansiedade, preocupações exageradas, seja o que for, se eu tenho esses sentimentos, eles estão no meu pensamento, eles não estão fora. Se eu tenho um medo qualquer, por exemplo, medo de voar de avião, eu tenho medo de voar de avião, isso não existe, isso está no meu pensamento. É o pensamento que constrói. Se eu tenho, por exemplo, medo de morrer,
Isso não existe. O meu pensamento construiu isso. A pessoa tem medo de morrer. Por que medo de morrer? Todos iremos morrer. Então por que eu vou ter medo de algo que é óbvio que vai acontecer? Vai acontecer. Então não tem sentido eu ter medo de algo que é evidente que vai acontecer. Da mesma forma que eu não posso ter medo do pôr do sol, da mesma forma que eu não posso ter medo do amanhecer, eu também não posso ter medo da morte. É absolutamente desnecessário e estranho termos medo de algo que é óbvio que acontecerá para todos. Muitas pessoas nessa pandemia estão com medo de morrer. Ora, para morrermos não precisa de pandemia. Diariamente morrem milhares e milhares de pessoas no mundo, seja com pandemia ou sem pandemia. O que acontece na pandemia é que essas notícias nos chegam de forma mais presente, mais sensacionalista, e isso naturalmente chama a nossa atenção. Dizer que nós não vamos nos preservar. É evidente que temos que cuidar, temos que preservar para os seus trabalhos, saia apenas para o essencial. E mesmo nesse essencial, use a máscara, mantenha a distância, utilize o álcool nas mãos. Tudo isso que está recomendado pela saúde, pelos médicos, nós temos que manter, porque a medicina, e Allan Kardec na sua sabedoria dizia que a religião tem que andar ao lado da ciência. Então se a ciência está indicando, nós temos que caminhar junto com ela. Ciência e religião são um apoio uma da outra. Não devem caminhar dissociadas, devem caminhar de mãos dadas. Então preservemos os cuidados específicos, mas não permitamos que a nossa casa mental seja invadida por sentimentos negativos. A nossa mente não é um palco onde nós estamos assistindo o que está acontecendo. A nossa mente é um palco onde nós estamos dentro dele, nós somos os atores principais. Nós somos os protagonistas desse espetáculo. Então, se a nossa casa mental é um grande espetáculo que está acontecendo, eu não posso ficar olhando os meus pensamentos tomarem conta de mim. Eu não posso ficar observando, porque eu não estou na plateia. Num teatro que é assim, a plateia observa o que está acontecendo no palco. Na nossa mente, a nossa mente é um grande palco, mas nós não estamos na plateia, não podemos ficar observando. Nós temos que estar no palco e tomando conta da situação. Ou seja, não são os pensamentos que devem tomar conta de mim, eu que devo tomar conta dos meus pensamentos. Eu não posso pensar coisas independentes da minha vontade, eu devo pensar aquilo que a minha vontade desejar, o que eu quero, e o que eu não quero eu não devo. Se eu quero eliminar um pensamento, eu elimino. Mas o grande problema é que nós temos o hábito de massificar os pensamentos negativos. Então, por exemplo, se eu vejo uma notícia ruim, primeiro que isso já não é saudável, porque não devemos cultivar notícias ruins, se possível fugir delas. Ainda mais numa época como essa, que 24 horas por dia as televisões, as rádios, a internet massifica essas informações, fujamos dessas informações. Nós já sabemos do óbvio, que temos que nos cuidar, temos que nos preservar fisicamente, porque alimentar o tempo que estamos dedicando a assistir notícias ruins sobre morte e sobre outras coisas, é o tempo que podemos estar lendo um bom livro, que podemos estar meditando, que podemos estar nos dedicando à família. Então valorizemos bem o nosso tempo, meus irmãos, não percamos o tempo. Mas pegando o exemplo das notícias, vemos uma notícia ruim, aquilo nos invade e a pessoa começa a se preocupar que aquilo aconteça consigo, que aconteça com a família, que aconteça com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, e começa a invadir a casa mental de um jeito, e o medo começa a tomar conta, as preocupações começam a tomar conta, porque não protegemos a nossa mente. Temos que proteger a nossa mente e não deixar que notícias ruins venham até nós. Primeiro, se possível, não vê-las. E se as vir, não permitir que elas invadam a nossa mente. Observarmos e deixarmos elas passarem e não permitir que elas nos invadam. Essa é a grande sabedoria. Essa é a grande sabedoria. Elas vão passar, mas não vão invadir a minha mente. Tanto que, se olharmos as palavras de Jesus, nós vamos ver que ele já sabia desses conflitos emocionais que passaríamos, do medo, da ansiedade e de muitos outros, da depressão, da melancolia, e ele nos deu inúmeros caminhos para superar. Por exemplo, quando Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação. Quando ele diz não vos preocupeis com o dia de amanhã, estava dizendo exatamente que nós não devemos sofrer por antecipação.
Porque preocupar-se com o dia de amanhã não quer dizer que nós vamos deixar o amanhã desorganizado. Nós vamos nos planejar. Todos nós temos planos para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte. Temos planos, os nossos afazeres, os nossos sonhos. Mas a questão aqui que Jesus quis dizer é não nos preocuparmos. Planejarmos o amanhã, sim. Preocuparmos-nos com o amanhã, não. Ou seja, não sofrer por antecipação. Quantos sofrimentos já cultivamos, meus irmãos e meus amigos? Quantos sofrimentos desnecessários, com medo de coisas que acreditávamos que iria acontecer e que não aconteceram? Quantas vezes já sofremos muito, já tivemos angústias, tremores, preocupações as mais variadas, taquicardia, noites sem dormir? Quantas situações cada um de nós já viveu com medo dessas questões? De coisas que não aconteceram. Uma pesquisa nos Estados Unidos provou que 99% dos medos que nós cultivamos não acontecem, não se concretizam. 99%, vou repetir, 99% dos medos que nós cultivamos não se concretizam. Ou seja, nós sofremos e nos angustiamos desnecessariamente. Se 99% dos medos nossos não acontecem, ou seja, absolutamente nenhum, praticamente 100% do que nós tememos não acontecerá. Então, por que tantas dores? Por isso Jesus sabia disso e pronunciou essa colocação: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará seus cuidados. Cada dia tem a sua preocupação. O grande segredo é viver o agora. Modernamente, nas neurociências, existem livros publicados a respeito. Dizem que o ser humano, para ter uma vida saudável e para aumentar a sua produtividade, ele deve viver o agora. Usa-se muito o termo na neurociência moderna, o termo o poder do agora. Ou seja, vivermos o agora. Será que estamos vivendo o agora? Por exemplo, nós estamos aqui nesse momento, eu estou aqui falando, os amigos estão aqui me ouvindo, participando. Esse momento é único. Esse momento então nós temos que viver esse momento, o agora, da melhor forma possível. Mas se eu estou vivendo esse momento aqui com o pensamento em outro lugar, pensando no que eu vou fazer depois, preocupado com o que eu tenho que fazer aqui ou ali, ao invés de interagir com os amigos que aqui estamos, nós estamos perdendo um momento único no universo. Todos os momentos são únicos. Então nós temos que viver o agora. Na neurociência se chama o poder do agora. Não cultivando medos para não perder os preciosos momentos que a vida nos traz. William Shakespeare dizia: o corajoso morre apenas uma vez, mas o covarde morre muitas vezes durante a sua vida. Vou repetir: o corajoso morre apenas uma vez, o covarde morre várias vezes durante a sua vida. Por quê? Porque o covarde morre várias vezes. Porque o covarde, ele morre nos seus ideais. O covarde, ele morre nos seus anseios, nos seus sonhos. Ele deixa de sonhar, ele deixa de produzir, ele deixa de realizar. Ele está morrendo, ele está matando os seus ideais, o covarde. Já o corajoso não. Ele vive intensamente a sua vida e morrerá uma vez, como é o destino de cada um de nós. Claro que não estamos falando aqui de imprudência. Ser corajoso não é ser imprudente. Ser corajoso é ser dedicado, é ser fiel, é ser lutador. Isso é ser corajoso. Não é a pessoa imprudente que se arrisca de forma desnecessária. Esse é um irresponsável que arrisca a vida sem qualquer tipo de motivo e vai responder por isso. Estamos falando de coragem, a coragem de servir, a coragem de amar, a coragem de viver. E nesses períodos de pandemia, esses momentos nos pedem essas reflexões. Shakespeare, enquanto preparava, refletia sobre esses momentos que teríamos aqui, eu me lembrei muito de Shakespeare, das suas colocações. Já tive a oportunidade de ler livros seus, algumas peças, e numa das suas peças mais famosas, intitulada Hamlet, tem uma colocação muito interessante que Shakespeare diz que a personagem principal, Hamlet, em determinado momento afirma, quando lhe falam que ele está vivendo apenas no castelo, no seu palácio, e ele em determinado momento afirma: eu poderia viver em uma casca de nós e ser o rei do infinito. E por que ele poderia ser o rei do infinito vivendo em uma casca de nós? Porque ele sabia que não era o espaço físico que traria felicidade, era o seu lado emocional, era a grandeza do seu comportamento
pessoal interior. Assim como Jesus disse, de nada adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. Muitas pessoas hoje em dia estão reclamando de estar dentro de casa, o tédio de estar dentro de casa. Mas essas mesmas pessoas, alguns meses atrás, reclamavam que não tinham tempo para estar em casa. Diziam que adorariam chegar mais cedo em casa, dormir até mais tarde, tirar férias, poder estar mais com a família, poder ler mais, porque a vida está muito corrida, porque o trânsito está muito incômodo, adorariam estar em casa. E agora que estão em casa, reclamam de estar em casa. Por que não sabemos aproveitar cada momento, meus irmãos? Se estamos nas ruas, adoraríamos estar dentro do lar. Quando estamos dentro do lar, adoraríamos estar nas ruas. Ou seja, estamos transferindo de local e não vivemos cada momento. O grande segredo é viver cada momento. Por isso eu me lembrei de Shakespeare nessa colocação, assim como na outra do covarde que morre muitas vezes durante a vida. Me lembrei também dessa colocação, que eu poderia ser o rei do infinito vivendo em uma casca de nós, porque não é o local, não é o confinamento do local que dará a nossa grandeza, a nossa felicidade, é o nosso comportamento, como que eu vejo a situação, como que eu vejo o momento que eu estou vivendo. Eu posso estar viajando pelo mundo completamente infeliz, como eu posso estar dentro do meu lar plenamente feliz. Porque eu gosto da presença da minha família, porque eu gosto da presença dos amigos, porque eu gosto de compartilhar na internet desses momentos de interação, porque eu gosto de conviver comigo também. É o momento de convivermos também conosco. Muitas pessoas sabem conviver com os outros, mas não sabem conviver consigo. Não conseguem ficar consigo mesmo. Quantas pessoas que não conseguem ficar meia hora em silêncio, que não conseguem ficar uma hora sequer sem o celular, sem televisão, tem que ter sempre um barulho, tem que ter sempre uma agitação. Por que não cultivarmos a nossa presença, o silêncio interior, a paz, elogiar a si mesmo, gostar de estar consigo? Por que não valorizar esses momentos? A solidão ela é vista de forma negativa. Ora, ela tem o lado negativo se a pessoa viver solitariamente o tempo inteiro. E isso, obviamente, que é negativo. Nenhum de nós deve viver solitariamente. Mas cultivar periodicamente momentos de solidão é muito saudável para cada um de nós. Viver solitariamente é óbvio que não. Todos precisamos estar em sociedade, em família, em contato com os amigos, mas momentos de solidão são muito importantes, porque é o momento que convivemos conosco mesmo. E se não soubermos conviver conosco, quem saberá? Quem saberá conviver conosco se nós não soubermos? Então eu tenho que saber conviver comigo, para saber conviver também com as outras pessoas. Como eu estou quando estou sozinho? Esse sou eu verdadeiramente. Diante das outras pessoas, eu posso até vestir uma máscara, ser quem eu não sou, aparentar, fingir, mas quando eu estou sozinho, sou eu verdadeiramente. Quais são meus pensamentos nesse momento? Quais são minhas falas, minhas ideias, meus anseios? Esse sou eu. E eu tenho que gostar de conviver comigo, meus amigos, para poder ter essa possibilidade de valorização da solidão no cultivo dos ensinamentos de Jesus. Nesses momentos que Jesus também teve seus momentos de solidão, e em tanto nos momentos de solidão como nos momentos acompanhados, ele vivia plenamente, de forma esfuziante, a oração, a caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim tem que ser a nossa vida. Uma paz constante, um amor pleno, estando sozinho ou acompanhado, em casa ou na rua, um amor esfuziante, uma alegria de viver, um entusiasmo, uma saúde física e emocional. Para que o nosso coração não se perturbe, como o próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não nos perturbemos. Jesus e Kardec essa proposta de não se perturbar, já que fora da caridade não há salvação. Esse é o grande princípio da saúde emocional. Vivermos para a caridade e pela caridade. E quando nos cultivamos a fé e a caridade, como disse o apóstolo Paulo, as maiores virtudes cristãs, naquela maravilhosa epístola aos Coríntios, quando ele elenca que fora da caridade não, que poderia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, ele nada seria. Ele então elenca as características da caridade, que ele poderia falar todas as línguas dos homens, poderia entregar seu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, de nada seria. E ao final ele conclui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, que são as maiores virtudes cristãs.
A fé, a esperança e a caridade. E das três, a mais excelente é a caridade. Quando cultivamos a saúde emocional, cultivamos esses princípios, fé, esperança e caridade. Por isso Kardec dizia que fora da caridade não há salvação. Portanto, meus amigos, a saúde emocional, que é tão necessária nesse momento, passa por esses pressupostos. Jesus disse, ó homens de pouca fé, e ele então acalmou a tempestade. Ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação. Ele disse, não se turbe o vosso coração. E puxando essas reflexões, nós então podemos acrescentar tudo isso que comentamos hoje. Viver o agora, o poder do agora. Cultivar a meditação. Eliminar os nossos medos. Fazer com que a tranquilidade povoe as nossas mentes verdadeiramente. E isso nos dará otimismo, nos dará alegria de viver. Essa ocupação no bem eliminará as depressões, eliminará as tristezas, a melancolia e fará com que a paz se faça presente. A nossa saúde mental na vivência da caridade, da boa leitura, da meditação, da oração, da família, da amizade, de tudo aquilo que é bom e que traz a alegria, o entusiasmo de viver. E aonde o tempo está preenchido com boas ações, não haverá espaço para tristeza, para medo ou para desilusões. Essa é a proposta de saúde emocional e assim eliminaremos esses conflitos. É o que Jesus espera de nós, é o que Allan Kardec espera de nós na nossa tão amada doutrina espírita. E o Cristo poderá então, enfim, habitar em nossos corações e poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas é Jesus Cristo que vive dentro de mim. Portanto, meus amigos, são as nossas palavras, as nossas reflexões de hoje. Todos vamos então partir para a nossa oração, para a nossa prece final, a fim de vibrar e orar por esse momento que nós estamos atravessando. Então eu convido a todos para junto comigo fazermos a nossa oração de encerramento. Vamos fechar os olhos, quem desejar. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de reflexão e de aprendizado ao trazer as suas palavras até nós. Mestre querido, abençoa toda a nossa humanidade sofrida e necessitada de amor. Que a saúde emocional, mas também a saúde física, a saúde espiritual, possa estar presente em toda a humanidade. Naqueles que sofrem, naqueles que estão doentes, naqueles que estão saudáveis também, para que façam a sua parte. Os profissionais de saúde, os nossos governantes, que todos, Mestre, possam estar envolvidos por esse sentimento de amor e que sejam abençoados pela presença de Deus, para que o mais rapidamente possível atravessemos esse período e possamos sair deles mais fortalecidos na fé, na esperança e na caridade. Que o Senhor seja louvado, hoje, agora e sempre, e que Deus abençoe a toda a humanidade através dos bons espíritos, é o que desejamos e agradecemos infinitamente. Que assim seja e graças a Deus. Então, meus amigos, eu agradeço muito a todos pelo carinho da presença, pela oportunidade de estarmos juntos. Recebam um beijo no coração, um abraço, já que não pode ser físico, que seja emocional, que seja espiritual, para que em breve possamos nos abraçar também fisicamente. Recebam esse calor e esse sorriso e que possamos permanecer assim, firmes e fiéis. Muito obrigado a todos pela presença, muita alegria e muita paz e fiquemos com Deus. Tudo de bom para todos.